Olá, irmãos. Estão todos bem? Graças a Deus. Nesses momentos em que nós estamos passando de quarentena, de notícias ruins que nós vemos nos jornais, nós acabamos ficando muito tristes, né? Uma tristeza muito profunda toma conta de nós. E, inclusive, temos muitas vezes chorado por causa dessa situação. E eu gostaria de falar sobre o remédio disso, que se chama consolo. Consolo que vem do Senhor. Consolo que nos traz não apenas a libertação dessa tristeza, mas fortalece o nosso coração, fortalece a nossa mente para enfrentarmos essas dificuldades. Consolo não é apenas colocar a mão na cabeça, abraçar, chorar juntos, falar palavras doces, mas consolo é muito mais nas Escrituras. Ela é muito mais profunda. As Escrituras mostram de uma maneira muito mais poderosa o que significa consolar. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar o consolo segundo a Bíblia. Nós dividimos esse estudo em 6 partes, isso mesmo, em 6 partes. Na primeira delas, nós vamos ver o uso no Antigo Testamento e as palavras do Novo Testamento. Depois, nós veremos o consolo prometido. Quais são alguns textos, que falam sobre este consolo que Deus nos promete? Palavras que nos trazem consolo. Podemos até mesmo encaminhar depois para outros irmãos essas palavras. Em terceiro lugar, nós vamos ver a Trindade agindo no ato de consolar. Nós veremos textos sobre o Pai, Filho e Espírito Santo derramando sobre nós o consolo. Depois nós teremos o domingo, essa parte da Trindade será no sábado. Nós teremos na terça-feira como é o consolo que Deus promete. Depois nós teremos uma quinta parte que é como nós conseguimos este consolo. O que devemos fazer? Como devemos agir para conseguir esse consolo? E por fim, na próxima quinta-feira, lá na semana que vem, para quem esse consolo é prometido? Para nós, pronto, acabou com o meu estudo. Não. Nós veremos detalhes para quem e em quais situações a palavra de Deus nos mostra que nos consola. Então eu gostaria de dar início hoje um pouco mais técnico, como nós temos feito nessas sequências, sobre a palavra consolo. Consolar, no Antigo Testamento, ele nem sempre tem o uso no sentido sentimental. Consolar os nossos sentimentos, nos momentos de choro, nos momentos de tristeza da vida, nem sempre a palavra é usada. Aliás, não existe uma palavra específica para isso no Antigo Testamento. A palavra mais próxima, da consolação é a palavra nihum. Nihum é quando Deus ele mostra para nós o nosso pecado, ele mostra o castigo do nosso pecado e depois mostra o seu ato de misericórdia. Vamos ver? Está em Isaías, capítulo 57. Isaías, capítulo 57, versículos 17 e 18. Isaías 57, 17 e 18 diz assim: Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Consolação. Deus está usando neste momento a palavra consolação como eu vou dar um conforto, eu vou dar cura,
Porque ele usa a expressão sararei. Estou vendo os seus caminhos e os sararei. Ou seja, o caminho que vocês estão tomando é um caminho que produz feridas, produz dor. E o meu consolo é tirar essa dor, tirar essa ferida. Então, é o mais próximo texto que nós temos Deus prometendo um consolo, vamos dizer assim, para o ser humano. O mais próximo. A maioria esmagadora de vezes que aparece a consolação sempre é no sentido de encorajar para batalhas. Então, a riqueza do uso de Nihon é para entusiasmar para a batalha. Entusiasmar. Não, vocês vão guerrear. Aparece lá em Josué, aparece em Juízes, aparece no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros, sempre é no sentido de vocês vão guerrear, vocês vão conseguir, mas no sentido de incentivo. Uma outra passagem que dá uma conotação de sentimento, de agir no sentimento, está em Jeremias 42, versículo de número 10. E o impressionante desse texto é que Deus fala de consolo no seu próprio coração. Uma atitude de Deus para consolar o seu próprio coração. Veja lá. Então, Jeremias 42:10 diz assim: Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei. Plantar-vos-ei, e não os arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Só que a palavra grega, a hebraica, perdão, aqui não é no sentido de arrependimento humano. Ah, eu errei, não tenho, eu vou ter que fazer de novo. Não, a palavra é nihatan, que quer dizer consolado, lamentado. Eu estou com pena. Eu estou misericórdia. Então não é arrependido no sentido, não devia ter feito isso, eu errei com o meu povo. Não, Deus está dizendo que tudo que o povo já sofreu trouxe consolo para ele, por saber que ele, Deus, ao dar esta aflição, fez com que as pessoas encontrassem o arrependimento. Deus, quando inspirou as Escrituras, deu uma liberdade literária para os escritores. Eles tinham que colocar numa linguagem humana aquilo que é divino, e é muito complicado fazer isso. Então, ele permitiu que palavras fossem usadas para que o escritor fizesse alguma coisa assim, um Deus humano, tivesse sentimentos humanos. Né? Isso não é diminuir Deus, mas dar para o leitor uma concepção, uma ideia de como é o sentimento divino. Então, aqui no texto ficaria uma tradução melhor, mais ao pé da letra do texto hebraico, seria assim: porque eu estou consolado do mal que eu fiz. Estou convencido. Eu fiz o mal, vocês estão sofrendo por causa do pecado de vocês, mas o mal que eu dei a vocês já me consolou, ou seja, estou satisfeito com as circunstâncias que eu criei para que vocês fossem corrigidos. E agora vocês estão permanecendo nessa terra que eu edifiquei, vocês se arrependeram. Então não é arrependimento por parte de Deus, mas Deus mudou o trajeto da história porque ele ficou consolado. Eu sei que às vezes é um pouco difícil compreender isso, né? Mas Deus foi consolado por si mesmo que aquelas atitudes já estavam na medida certa. Isto é o consolo no Antigo Testamento. Resumindo, não é usado a palavra no sentido sentimental, mas sim no sentido de encorajamento. As pessoas vão viver, as pessoas vão batalhar, as pessoas vão para a guerra. Né? E Nihon
que aparece 3 vezes, é no sentido de comiseração. Eu tenho piedade daquele que me traiu. Foi o que aconteceu em Jeremias. Deus deu o castigo e depois, não, já me convenci, eu vou ter piedade deles. Né? Comodidade e compaixão. No Novo Testamento aparecem 5 palavras diferentes para representar consolo. Agora, os escritores do Novo Testamento, agora eles começam a usar a palavra consolo, não no sentido de encorajamento para guerras materiais, para batalhas, mas sim no sentido da alma, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa mente. E a primeira palavra usada no grego é paramitomai. Paramitomai quer dizer exortar. Vamos, você consegue, você já fez isso uma vez. É chamar a atenção dando ânimo. Consolar, aí sim, vem cá, abraça, faz com que a pessoa tenha um conforto no abraço, quer dizer, comodidade. Eu vou deixar esse local para que você, na sua comodidade, para que você fique tranquilo aqui para pensar, para descansar, para chorar. Jesus fez isso quando falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Na comodidade e no secreto do teu quarto, você pode abrir o seu coração diante de Deus. Era o que Jesus estava dizendo naquele momento. E também o verbo paramitelmai quer dizer pedir. Quando alguém pede alguma coisa para nós, isso cheira assim um consolo, quer dizer que eu sou importante para ele. Se eu estou com aquele complexo de inferioridade, eu faço tudo errado, não é assim, mas eu sou ruim, mas eu não sirvo para nada, eu sou fraco, e alguém pede para nós alguma coisa, me ajuda nisso. Então, esse ato de pedir também é usado no Novo Testamento como consolo. Viu como você tem valor? Viu? Você vai me ajudar. Você é uma pessoa valorosa. Né? Ao mesmo tempo, uma exortação. Né? Ou seja, você consegue, vamos lá. Passa a ser no Novo Testamento usado o encorajamento como uma expressão de amor, uma expressão de carinho. A primeira vez que aparece essa palavra na história do Novo Testamento, nós sabemos que o nosso Novo Testamento, conforme está disposto nas nossas Bíblias, não está em ordem cronológica. Não é? Por exemplo, o Evangelho de Mateus foi escrito depois do ano 70, enquanto que Gálatas, a carta aos Gálatas, às igrejas da Galácia, foi escrito no ano 48. Né? Depois, no ano 49, aproximadamente, primeira carta aos Tessalonicenses. O Evangelho de João foi lá, no ano 90. O Evangelho de Lucas, aproximadamente ali entre 60 a 80. Não existe uma data muito bem definida. Né? E Marcos foi mais ou menos no ano 60, ali junto com Pedro, porque Marcos era um secretário de Pedro. Aquele mesmo João Marcos que fugiu, né, que teve medo na primeira viagem missionária, de Paulo e Barnabé tiveram um contratempo, diz não tão curto, né, um contratempo longo, mas ela não está em ordem. Então, por isso que eu digo que a primeira vez que aparece a palavra dentro do período histórico está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. 2, versículo 12, quando Paulo escreve para os irmãos em Tessalônica, que fica lá no norte da Grécia, na divisa entre a Macedônia e a Grécia, né, a Caia. Então ele fala assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Consolamos para mitelmai,
eu estou dando para vocês, estou encorajando vocês a enfrentarem as dificuldades para andarem de modo digno de Deus. Vocês são agora chamados filhos de Deus, então tem que ter a aparência do Pai. Então eu encorajo vocês para que façam isso, vivam de modo digno. Paulo dá também um sentido de relacionamento de pai e filho. Vejam o versículo anterior, o versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos. Veja o meu relacionamento com vocês. Eu sou como pai espiritual de vocês, então estou consolando. É uma atitude de amor e Deus cuida de vocês desta forma. Ele encoraja vocês deste jeito. Tá? Uma outra maneira está em João capítulo 11, versículo 19, versículo 31, quando Jesus tem uma simpatia, Jesus chora por estar uma simpatia na morte de Lázaro. E depois nós vemos em Marcos 5, 38 e Lucas 7, 12 também o choro pelos mortos. Isso traz consolo para quem perdeu alguém. Por isso que Paulo fala chorar com os que choram, né? Alegrar com os que se alegram. Às vezes nós vamos no velório de uma pessoa assim muito querida e nós não temos palavras para consolar o ente, aqueles que ficaram, né? A viúva, o viúvo, o pai, né? Mas aquele abraço e aquele choro junto com eles é um ato de consolo segundo as Escrituras. Nós temos uma segunda palavra, são 5, que é nutétel. Nutétel, nous quer dizer mente, né? Controlar a mente, consertar a mente. Nutétel quer dizer advertir, aconselhar, admoestar, instruir. É usada como quando Deus conserta o nosso pensamento, quando Deus mexe na nossa mente, quando Ele arruma a nossa mente, que por causa da confusão dos dias, isso me traz consolo. Quando estou com a mente quieta, quando estou com a mente já equilibrada, quando tudo está organizado na minha mente. Então, este ato é chamado de nutétel, por isso que tem o aconselhamento nutétel, que é o momento de colocar as coisas em ordem. Isso é um ato de consolo de Deus. Mostra que o único que pode arrumar a nossa cabeça, os nossos pensamentos, colocar em ordem, é o Senhor através do Espírito Santo. É o tratamento nutético. Então ele instrui, ele admoesta, coloca no lugar as coisas, ele adverte. Adverte no sentido de chamar a atenção, mas sem colocar uma pena, sem colocar uma penalidade, uma multa. Outra palavra é epitemao. Epitemao quer dizer repreender, censurar, desaprovar, mas não usando castigo. Você não fez direito. Você não fez direito. Vem cá que eu vou ensinar como fazer direito. Tá? Seria alguma coisa assim. Eu não falei, você não fez direito, vai fazer de novo. Aí seria com uma penalidade, mas é no sentido de instrução. Você não fez direito, vem aqui, vou mostrar como é que faz. Vou fazer junto com você. É a expressão que mais é usada em Mateus, Marcos e Lucas, né, que são chamados de evangelhos vistos pelos mesmos olhos, sinópticos. Né? É aconselhar, é repreender, censurar. Não é assim. Vem cá. Uma segunda chance, vamos dizer assim. Depois nós temos a palavra copto. Copto quer dizer um lamento, um pranto em que eu bato em mim. Né? O pessoal, a gente lê muito na Bíblia que as pessoas quando morriam, eles batiam no peito, né? Jesus morto, as mulheres batiam no peito. Era o que chamavam de um consolo copto. Um consolo copto, pranto, luto, lamento, me abomino no pó e nas cinzas. As pessoas se jogavam no chão, davam murros no chão e, de uma certa forma, é usado como consolo, fazer o quê, né? Mas está intimamente ligado com a quinta e última palavra, que é lipel. Lipel é a palavra, significa
eu recebo consolo quando eu me penalizo, quando eu faço uma penitência. Eu sou consolado com o sofrimento do meu corpo. Por isso, né, junto com o copto, era quando a pessoa estava muito triste, me abomina no pó e nas cinzas, rasgou o rei as suas vestes, vestiu-se de saco e se jogou. Aplicar uma força contra o seu próprio corpo para ver se isso o consola. Eu sou burro, eu não devia ter feito isso, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. É claro que quando isso passa de um exagero, se torna uma doença. Né, passa a ser algo que precisa ser tratado, né, por um psicólogo e, se for o caso, até mesmo por um psiquiatra. Mas isso quando perde. Mas nós já vimos muitas vezes nós nos consolando fazendo assim. Né? Eu arranquei os meus cabelos de arrependimento. Não foi o meu caso. Mas deu para os irmãos entenderem? É quando eu aplico uma agressão ao meu corpo e isso vai me trazer consolo. Tá? Por isso que na Idade Média foi criado pela Igreja Romana o ato de penitência. O ato de penitência, quando as pessoas maltratavam o próprio corpo para mostrar para Deus que estavam arrependidos. Nós sabemos que isso não é certo, porque o Senhor Jesus foi maltratado no corpo dele para nós não termos que maltratar os nossos corpos para tentar fazer Deus mudar de ideia, gostar do nosso sofrimento e aí nos dar perdão. Nós sabemos que não é assim mais. E na próximo vídeo nós vamos ver mais claramente sobre isso quando vamos estudar a ação do Espírito, a ação da Trindade no nosso consolo. Vamos orar? Ó Deus amado, nós agradecemos porque a tua palavra é rica e também a evolução do conceito de consolo nas Escrituras, nós compreendemos que no Antigo Testamento, a grande maioria das vezes, o consolo era usado para encorajar para guerras. E que o Senhor mostrou através de Isaías que o teu consolo vem depois do Senhor aplicar sobre nós o peso da nossa consciência, nos levar ao arrependimento, e então é um ato de consolo o Senhor nos perdoar. Somos gratos também porque compreendemos que Jeremias não estava dizendo que o Senhor errou quando foi usada a palavra arrependimento, mas que o Senhor, vendo o castigo que o Senhor mesmo deu ao teu povo, o Senhor lamentou aquele castigo, mas teve que exercer o castigo e se consolou no sentido de que basta, já está bom. Ó Pai, nós agradecemos porque no Novo Testamento o Senhor permitiu que os escritores usassem a palavra consolo no sentido de sentimental, de cuidar da nossa mente e do nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a compreender a profundidade do consolo, que é um ato de amor que vem do Senhor. Para a tua honra e glória que oramos. Amém. Irmãos, um grande abraço. Espero não ter sido confuso, mas que Deus ilumine cada vez mais a mente de todos os irmãos para compreender a profundidade do consolo que somente Deus pode nos dar. Um abraço.